Helena Duarte sempre acreditou que força era sinônimo de resistência, que seguir em frente, mesmo quando o corpo pedia pausa, era sinal de determinação. Trabalhava como coordenadora de projetos em uma agência de marketing em Vitória, Espírito Santo, onde os dias começavam às 7 da manhã e raramente terminavam antes das 11 da noite. Entre reuniões intermináveis, prazos impossíveis e cobranças que não davam trégua, Helena se tornou especialista em ignorar os sinais que o próprio organismo enviava. As dores de cabeça constantes? Café resolvia. O cansaço que nem 8 horas de sono aliviavam? Mais café. A sensação de que o coração disparava sem motivo aparente? Apenas ansiedade, pensava ela, enquanto apertava o passo rumo a mais uma apresentação para clientes exigentes. 3 anos antes, Helena havia conhecido Mariana em um evento de networking na orla de Camburi. O interesse foi mútuo e instantâneo. Mariana era arquiteta, tinha um sorriso confiante e uma forma de falar sobre sonhos que fazia tudo parecer possível. Elas se mudaram juntas depois de apenas 6 meses de namoro, dividindo um apartamento pequeno, mas aconchegante em Praia do Canto. No início, era tudo intenso. Jantares na varanda com vista para o mar, conversas que duravam madrugadas inteiras embaladas pelo som das ondas, planos de viagens para conhecer outras praias capixabas que nunca saíam do papel, mas que preenchiam o coração de esperança. Com o tempo, porém, a rotina foi se instalando de maneira silenciosa e cruel. Helena começou a trabalhar mais. Mariana passou a sair mais com as amigas. As conversas se tornaram superficiais. Os jantares foram substituídos por refeições solitárias em horários desencontrados. Ainda assim, Helena se agarrava à ideia de que aquilo era apenas uma fase, que o amor verdadeiro resistia a essas tempestades cotidianas. Foi numa manhã cinzenta de junho, quando a chuva fina típica do inverno capixaba transformava Vitória em um quadro desfocado, que o corpo de Helena finalmente decidiu que não aguentava mais. Ela estava em uma reunião de emergência, apresentando a campanha do último trimestre para um cliente importante, quando sentiu as pernas fraquejarem. A voz começou a falhar, as palavras se embaralhavam na língua, a visão escureceu nas bordas. Antes que pudesse pedir ajuda, Helena desabou no chão frio da sala de reuniões, inconsciente. Os colegas chamaram a ambulância imediatamente. O diagnóstico veio rápido e certeiro. Colapso por exaustão severa, desidratação, pressão arterial perigosamente baixa e sinais de que o corpo estava operando no limite absoluto havia meses. Quando Helena despertou no hospital, a claridade artificial do quarto a fez piscar várias vezes antes de conseguir focar. O cheiro de desinfetante invadiu suas narinas, misturado ao som constante dos monitores que apitavam em ritmo monótono ao seu lado. Estava sozinha, completamente sozinha. Procurou o celular com os olhos, encontrou-o na mesinha ao lado, alcançou-o com dificuldade. Nenhuma mensagem de Mariana. Nenhuma ligação perdida. Nada. Helena sentiu um aperto no peito que não tinha relação alguma com a exaustão física. Digitou uma mensagem rápida explicando onde estava, tentando soar casual, como se desmaiar no trabalho fosse algo corriqueiro. Enviou. Os 2 riscos azuis apareceram quase imediatamente, indicando que a mensagem havia sido lida. Mas a resposta não veio. As horas se arrastaram com uma lentidão cruel. Helena observava a porta do quarto com uma expectativa que diminuía a cada minuto que passava. Talvez Mariana estivesse presa no trânsito da 3ª ponte. Talvez tivesse uma reunião importante. Talvez o celular tivesse descarregado logo depois de ler a mensagem. Helena criava justificativas mentais, cada uma mais frágil que a anterior. A noite chegou, e com ela, a certeza dolorosa de que ninguém viria. O jantar do hospital foi servido em uma bandeja plástica,
comida sem sabor que Helena mal tocou. A enfermeira do plantão perguntou se ela não queria ligar para alguém, para avisar a família. Helena apenas balançou a cabeça negativamente, incapaz de admitir em voz alta que não tinha a quem ligar. Seus pais haviam falecido em um acidente de carro quando ela tinha 22 anos. E desde então, Helena se tornou especialista em construir muros emocionais, em depender apenas de si mesma, até conhecer Mariana e acreditar que finalmente tinha alguém com quem compartilhar os pesos da vida. O segundo dia no hospital foi ainda pior que o primeiro. Helena acordou com a garganta seca e o coração pesado. Checou o celular imediatamente. Nada. Absolutamente nada. Foi quando ouviu pela primeira vez a voz que mudaria tudo. Do outro lado da cortina que dividia o quarto, uma criança cantarolava baixinho uma música infantil que Helena não reconhecia de imediato. A voz era doce, afinada, cheia de uma alegria que parecia impossível dentro daquele ambiente hospitalar. Helena virou a cabeça na direção do som, curiosa. A cortina estava parcialmente aberta, e através da fresta ela conseguiu ver uma menina de aproximadamente 7 anos, sentada na cama com um caderno de desenhos no colo, lápis de cor espalhados ao redor. A garota tinha cabelos castanhos cacheados presos em um rabo de cavalo alto, olhos grandes e expressivos, e usava um pijama cor-de-rosa com estampa de unicórnios. Foi no final da tarde daquele segundo dia que a menina, cansada de ficar apenas no seu lado do quarto, decidiu puxar a cortina completamente e se aproximar de Helena. Desceu da cama com cuidado, arrastando o soro portátil ao lado, e caminhou até a beira da cama de Helena com passos leves. Helena a observou se aproximar, surpresa com a iniciativa da criança. A menina parou ao lado da cama, inclinou a cabeça levemente para o lado como quem analisa algo importante, e então falou com uma seriedade que contrastava com sua pouca idade. Você parece muito triste. Minha mãe vai cuidar de você. Helena sentiu os olhos arderem. Não esperava aquela declaração vinda de uma criança. Forçou um sorriso e perguntou o nome dela. Sofia? Respondeu a menina, estendendo a mão pequena para Helena apertar formalmente, como se fossem duas adultas se conhecendo em uma reunião de negócios. Helena apertou a mão delicada e sentiu algo se mover dentro do peito, algo que há dias estava congelado. Minutos depois, uma mulher entrou no quarto apressada, procurando por Sofia com os olhos. Quando a viu ao lado da cama de Helena, suspirou aliviada e se aproximou. Desculpa, ela tem costume de fazer amizades por onde passa, disse a mulher, colocando a mão carinhosamente sobre a cabeça de Sofia. Helena observou a recém-chegada com atenção. Era uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos negros lisos que caíam sobre os ombros, olhos escuros e profundos, expressão gentil, mas cansada. Usava o uniforme azul claro de enfermeira do hospital. Isabela, apresentou-se ela, estendendo a mão para Helena. Sou mãe dessa pequena curiosa aqui e enfermeira do turno da tarde. Sofia está internada para observação pulmonar. Nada grave, só precaução. Helena se apresentou também, e durante aqueles breves segundos em que suas mãos se tocaram, sentiu uma corrente elétrica sutil percorrer seu braço. Isabela tinha um toque firme, mas delicado, mãos de quem cuida profissionalmente, mas também de quem ama incondicionalmente. Naquela noite, depois que Isabela e Sofia voltaram para o lado delas do quarto, Helena finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Chorou em silêncio, o rosto virado para a janela que mostrava as luzes da cidade piscando indiferentes ao seu sofrimento. Chorou pela ausência de Mariana, pela solidão que a consumia, pelo corpo que havia desistido antes que ela percebesse que estava no limite. Mas no fundo de toda aquela dor havia uma fagulha minúscula de algo diferente. A lembrança do sorriso de Sofia, do toque de Isabela, da sensação estranha mas reconfortante de ser vista por alguém,
depois de tanto tempo se sentindo invisível. O terceiro dia no hospital amanheceu com um céu limpo sobre Vitória, o tipo de manhã em que o sol refletia no mar da Bahia e fazia a cidade brilhar como se nada de ruim pudesse acontecer ali. Mas dentro do quarto onde Helena permanecia internada, a luminosidade apenas tornava mais evidente a solidão que a rodeava. Mariana ainda não havia aparecido, nem ao menos uma mensagem de desculpas ou uma explicação qualquer. Helena já não checava mais o celular com tanta frequência. Estava começando a aceitar, de maneira dolorosa e relutante, que a ausência de Mariana não era um acidente de agenda, mas uma escolha consciente. Essa percepção doía mais do que qualquer diagnóstico médico poderia doer. Sofia acordou cantando novamente, como se fosse seu ritual matinal particular. Desta vez, Helena reconheceu a música, uma canção infantil sobre borboletas que ela mesma costumava cantar na infância. O som atravessou a cortina e preencheu o ambiente, com uma leveza que contrastava brutalmente com o peso que Helena sentia no peito. A menina tinha uma capacidade inexplicável de transformar aquele espaço hospitalar em algo menos assustador, menos solitário. Helena se pegou sorrindo sozinha, um sorriso pequeno, mas genuíno, o primeiro em muitos dias. Foi então que Sofia apareceu novamente na beira de sua cama, desta vez trazendo um desenho que havia feito durante a noite. Era uma figura simples, mas comovente. 2 mulheres e uma criança de mãos dadas em frente a um prédio que claramente representava o hospital. "Fiz para você", disse Sofia, entregando o papel com orgulho. "É você, eu e minha mãe. Porque você não está mais sozinha." Helena segurou o desenho com as 2 mãos e sentiu um nó se formar na garganta. Não conseguiu falar nada. Apenas acenou com a cabeça em agradecimento enquanto Sofia voltava para seu lado do quarto, com a mesma leveza com que havia chegado. Aquela criança de 7 anos, internada para observação pulmonar e separada de sua rotina normal, estava mais preocupada em confortar uma estranha do que com sua própria situação. Havia algo profundamente tocante naquela generosidade inocente, naquela capacidade de enxergar a dor alheia, mesmo estando em um momento difícil. Helena olhou para o desenho por longos minutos, memorizando cada traço colorido com lápis de cera, cada detalhe que Sofia havia incluído, até mesmo um pequeno sol amarelo no canto superior do papel, como se quisesse garantir que aquele dia representado ali fosse feliz. Foi durante o plantão da tarde que Isabela apareceu novamente. Desta vez não apenas para buscar Sofia, mas para verificar os sinais vitais de Helena. A rotina médica era executada com eficiência, mas havia algo mais no jeito como Isabela se movia ao redor da cama, como ajustava o travesseiro, como checava se Helena estava confortável. Era um cuidado que ia além do protocolo hospitalar. Suas mãos tocavam o braço de Helena ao medir a pressão. Seus olhos encontravam os dela com uma preocupação genuína. Ao perguntar se a dor de cabeça havia melhorado, seu sorriso discreto transmitia uma solidariedade silenciosa. Helena se percebeu esperando por esses momentos, contando os minutos até que Isabela entrasse no quarto, trazendo consigo não apenas o cheiro do café que sempre carregava em um copo térmico, mas também uma presença que acalmava a tempestade interior que Helena vinha enfrentando sozinha. Enquanto Isabela checava os monitores, algo inesperado aconteceu. Outra enfermeira entrou no quarto com prancheta na mão, procurando por Isabela. "Isa, preciso que você assine aqui a troca de plantão de sexta", disse a colega casualmente. "Ah, e aquela moça que você conhece, a Mariana, estava aqui mais cedo. Veio visitar a namorada dela no quarto 208. Parece que ela teve um problema no joelho. Nada sério." Helena sentiu o sangue gelar nas veias. Isabela também pareceu perceber a reação imediata de Helena, seus olhos se arregalando levemente enquanto processava a informação. A outra enfermeira, alheia à bomba que acabara de soltar,
Simplesmente deixou a prancheta e saiu do quarto. O silêncio que se instalou era denso e desconfortável. Isabela olhou para Helena com uma expressão que misturava confusão e preocupação crescente. "Você conhece alguém chamada Mariana?" perguntou cuidadosamente. Helena mal conseguiu responder, a voz saindo fraca e trêmula. "É minha namorada, a que não apareceu nenhum dia desde que fui internada." Isabela fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando decidir algo difícil. Quando os abriu novamente, havia determinação ali. "Helena, eu não queria ter que te contar isso, especialmente agora que você está se recuperando. Mas eu conheço a Mariana. Ela trabalha no escritório de arquitetura que fez o projeto da reforma do hospital ano passado. E eu a vi algumas vezes aqui, visitando uma das médicas ortopedistas. Sempre achei que fossem apenas amigas, mas agora..." Helena não precisou que Isabela terminasse a frase. As peças se encaixavam com uma clareza brutal e dolorosa. Mariana estava em um relacionamento com outra pessoa. Provavelmente já estava há algum tempo. Por isso a ausência constante, as saídas frequentes, o desinteresse crescente. Por isso não havia aparecido quando Helena desmaiou no trabalho. Não havia visitado durante a internação. Não havia sequer mandado uma mensagem adequada. Mariana estava ocupada demais com sua nova vida, sua nova pessoa, para se preocupar com quem havia prometido amar. Helena sentiu náusea. Não de ciúmes exatamente, mas de humilhação. De perceber que havia sido deixada sozinha, enquanto Mariana seguia em frente sem ao menos ter a decência de ser honesta sobre isso. Isabela se sentou na beirada da cama, um gesto que tecnicamente violava protocolo, mas que naquele momento parecia absolutamente necessário. "Sinto muito, Helena. Eu realmente sinto muito. Você não merecia descobrir assim." Helena balançou a cabeça, limpando as lágrimas que começavam a cair. "Não, eu precisava saber. É melhor saber a verdade do que continuar criando desculpas na minha cabeça." Isabela segurou a mão de Helena com delicadeza. Um gesto simples, mas que carregava mais conforto do que qualquer palavra poderia carregar. Elas ficaram assim por alguns minutos, em silêncio, até que Sofia apareceu novamente na divisória entre as camas, preocupada ao ver a mãe segurando a mão de Helena. "Ela tá triste de novo?" perguntou a menina. Isabela acenou que sim. Sofia então se aproximou do outro lado da cama e segurou a outra mão de Helena. "A gente cuida de você", disse com convicção infantil, mas profundamente sincera. Naquela noite, depois que Isabela e Sofia dormiram do outro lado da cortina, Helena ficou acordada por horas processando tudo. A revelação havia sido dolorosa, mas de certa forma também libertadora. Não precisava mais inventar justificativas. Não precisava mais se culpar por não ser suficiente. Não precisava mais esperar por alguém que claramente já havia escolhido estar em outro lugar. Mariana havia seguido em frente, mas de forma desonesta, mantendo Helena em uma ilusão, enquanto construía outra vida. Isso dizia muito mais sobre o caráter de Mariana do que sobre o valor de Helena. Pela primeira vez em dias, Helena não sentiu apenas dor, mas também raiva. Uma raiva saudável, necessária, que aquecia o peito onde antes havia apenas vazio gelado. No quarto dia de internação, Helena acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Pediu ao médico que acelerasse os preparativos para a alta, alegando que precisava resolver questões pessoais urgentes. Os exames mostravam melhora significativa. A pressão arterial estava se estabilizando, então não havia razão médica para mantê-la internada por mais tempo. Antes de ir embora, Helena foi se despedir de Sofia. A menina estava desenhando novamente, concentrada em um novo projeto artístico que envolvia muitas cores e poucos limites definidos. Quando viu Helena de pé, vestindo suas próprias roupas pela primeira vez em dias, Sofia largou os lápis e correu para abraçá-la.
Foi um abraço apertado, daqueles que as crianças dão quando realmente se importam, sem nenhuma contenção ou vergonha. Helena retribuiu o abraço, sentindo algo se aquecer no peito. Obrigada por cuidar de mim, sussurrou para a menina. Sofia se afastou apenas o suficiente para olhar para o rosto de Helena e disse com convicção: Você vai voltar, né? Promete que volta? Isabela apareceu para se despedir também. Havia algo diferente em seus olhos, uma hesitação que não estava presente nos dias anteriores. Ela segurava um pequeno pedaço de papel entre os dedos, dobrado ao meio. Entregou para Helena com um sorriso tímido. Meu número, disse simplesmente. Sei que você tem muito para resolver agora. Mas se precisar conversar, ou se sentir que as coisas estão ficando difíceis demais, pode me ligar. A qualquer hora. Não como sua enfermeira, mas como sua amiga. Helena pegou o papel como se fosse algo precioso. Guardou-o no bolso da calça com cuidado. Obrigada, conseguiu murmurar. Por tudo. Por ter sido honesta comigo quando ninguém mais foi. Isabela apenas sorriu, um sorriso que carregava uma promessa não dita, uma possibilidade que pairava no ar entre elas. O apartamento em Praia do Canto estava exatamente como Helena havia deixado. Silencioso, arrumado demais, com aquele cheiro de lugar que não é habitado com amor, mas apenas ocupado com obrigação. Mariana não estava lá. Suas coisas ainda estavam espalhadas pela casa. A escova de cabelo na penteadeira, os sapatos ao lado da cama, algumas roupas no armário. Mas a presença dela estava ausente de uma forma que Helena só agora conseguia perceber plenamente. Helena caminhou pelo apartamento devagar, observando cada cômodo como se fosse a primeira vez, vendo com clareza renovada o quão vazio aquele espaço realmente era. Não havia bilhetes de boas-vindas, não havia mensagens no espelho do banheiro, não havia nada que indicasse que Mariana havia notado ou se importado com a ausência de Helena nos últimos dias. Sentou-se na varanda, de onde podia ver o mar ao longe, e finalmente permitiu-se processar tudo o que havia acontecido. A internação, a solidão, a descoberta sobre Mariana estar envolvida com outra pessoa, o encontro com Sofia e Isabela. Tudo parecia parte de uma sequência de eventos que tinha um propósito maior do que ela conseguia compreender naquele momento. Retirou do bolso o papel com o número de Isabela e ficou olhando para ele por longos minutos. Não era apenas um número de telefone. Era uma ponte para algo novo, algo que assustava e atraía ao mesmo tempo. Helena não ligou naquela tarde. Guardou o papel com cuidado em sua bolsa, sabendo que em algum momento teria coragem de usar. Mariana apareceu no apartamento no final daquela mesma noite, entrando com aquele jeito desenvolto de sempre. Chegou carregando sacolas de supermercado como se os últimos 4 dias não tivessem acontecido. Oi, disse casualmente, indo direto para a cozinha. Comprei umas coisas para fazer janta. Imagino que você não esteja com energia para cozinhar. Helena ficou parada na sala, observando Mariana se movimentar pela casa com uma familiaridade que agora parecia invasiva. Não houve perguntas sobre como Helena estava se sentindo. Não houve demonstração genuína de preocupação. Não houve sequer um pedido de desculpas adequado pela ausência. Mariana simplesmente voltou a ocupar o espaço como se nada tivesse acontecido. Como se Helena não tivesse passado 4 dias internada esperando por ela. Foi quando Mariana começou a tirar as compras das sacolas que Helena finalmente falou, a voz saindo mais firme do que ela mesma esperava. Você estava no hospital. Mariana congelou por uma fração de segundo antes de continuar guardando os itens, tentando manter a compostura. Estava sim, respondeu com tom estudadamente casual. Tive que levar uns documentos do projeto para uma cliente que está internada. Por quê? Helena sentiu uma onda de algo que estava entre decepção
e alívio. Mariana nem ao menos ia admitir. Ia continuar fingindo, mantendo a farsa. Porque você não veio me ver, disse Helena, cada palavra pesada de significado. Estava no mesmo hospital que eu. Sabia que eu estava lá e escolheu visitar outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Mariana finalmente parou de fingir que estava ocupada com as compras e virou-se para encarar Helena. Sua expressão era uma mistura de culpa e defensividade. Não sei do que você está falando. Tentou negar. Fui lá rapidinho, só deixei os documentos e saí. Nem sabia em qual quarto você estava. Helena balançou a cabeça lentamente. Você não precisa continuar mentindo, Mariana. Eu sei sobre você e a médica. Sei que vocês estão em um relacionamento. A expressão de Mariana mudou completamente. A máscara de indiferença caiu, revelando primeiro choque, depois algo que se parecia com alívio. Ela se apoiou no balcão da cozinha, os ombros caindo em uma postura de derrota. Como você descobriu? Perguntou baixinho. Helena não respondeu à pergunta. Não importava como havia descoberto. O que importava era o que aquilo significava. Quanto tempo? Perguntou Helena, mantendo a voz controlada apesar da tempestade de emoções dentro dela. Mariana hesitou antes de responder. 3 meses. Talvez 4. Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 3 ou 4 meses. Enquanto ela trabalhava até o colapso, enquanto tentava salvar um relacionamento que acreditava estar apenas passando por uma fase difícil, Mariana já estava construindo uma nova vida com outra pessoa. Por que não terminou comigo, então? Perguntou Helena, genuinamente confusa. Por que deixou isso continuar? Por que me deixou acreditando que ainda tínhamos algo? Mariana passou as mãos pelo rosto, um gesto de frustração e cansaço. Porque eu não sabia como. Você estava tão focada no trabalho, tão distante. Parecia que você nem notaria se eu saísse. E então, quando eu conheci a Júlia, foi tudo tão fácil, tão leve. Ela me entendia de um jeito que você já não entendia mais. Mas eu não queria te machucar, Helena. Juro que não queria. Helena sentiu uma risada amarga escapar de seus lábios. Não queria me machucar? Você me deixou sozinha no hospital por 4 dias, Mariana. Desmaiou no trabalho, fui internada. E você preferiu visitar outra pessoa. Se isso não é machucar, eu não sei o que é. A verdade das palavras de Helena pareceu finalmente atingir Mariana, que abaixou o olhar, incapaz de manter o contato visual. O que veio a seguir foi uma conversa longa, dolorosa e necessária. Mariana admitiu que o relacionamento entre elas havia acabado há muito tempo, que ambas haviam se acomodado em uma rotina vazia por medo de mudança e solidão. Reconheceu que deveria ter sido honesta meses antes, que manter Helena em uma ilusão enquanto se envolvia com outra pessoa foi covarde e egoísta. Helena, por sua vez, admitiu que havia se perdido no trabalho, que havia usado o excesso de compromissos profissionais como forma de evitar encarar os problemas do relacionamento. Ambas haviam contribuído para o fim, mas a forma como Mariana havia lidado com a situação era indefensável. Não havia volta. Ambas sabiam disso. Combinaram que Mariana se mudaria para o apartamento de Júlia, já que era isso que ela claramente queria. Helena ficaria com o apartamento em Praia do Canto, já que estava em seu nome e ela tinha mais vínculo emocional com o espaço. A separação seria feita de forma civilizada, dividindo os pertences de maneira justa. Mariana disse que começaria a arrumar suas coisas no dia seguinte, que em uma semana estaria completamente fora da vida de Helena. Foi tudo surpreendentemente prático e desprovido de emoção excessiva. Helena percebeu que não sentia mais raiva ou mágoa intensas. Sentia apenas um vazio onde antes existia um relacionamento.
e uma curiosidade crescente sobre o que viria a seguir. Naquela noite, depois que Mariana foi dormir no quarto de hóspedes que raramente usavam, Helena sentou-se novamente na varanda e pegou o celular. Seus dedos pairaram sobre a tela por longos minutos, antes de finalmente tomar coragem e digitar uma mensagem para Isabela. Era algo simples, sem expectativas ou pressões. Oi, é a Helena. Só queria agradecer de novo por tudo no hospital e por ter sido honesta comigo. Você e a Sofia foram as únicas pessoas que realmente se importaram. A resposta de Isabela veio alguns minutos depois, como se ela estivesse esperando. Fico feliz que você tenha escrito. Como você está? Conversou com ela? Helena sorriu tristemente para a tela do celular antes de responder. Conversei. Ela vai se mudar. Está tudo terminado oficialmente. E respondendo sua primeira pergunta, estou estranhamente bem. Ainda dói, mas também alivia. Isabela respondeu quase imediatamente. Entendo perfeitamente. Terminar algo que já estava acabado é doloroso e libertador ao mesmo tempo. Estou aqui se precisar conversar, tá? Nos dias seguintes, enquanto Mariana arrumava suas coisas e gradualmente esvaziava o apartamento de sua presença, Helena e Isabela começaram a trocar mensagens com mais frequência. Eram conversas que começavam sobre assuntos triviais, como o tempo, ou alguma notícia engraçada que uma delas tinha visto, mas que rapidamente evoluíam para trocas mais profundas e pessoais. Isabela contava sobre seu dia no hospital, sobre os pacientes que a marcavam, sobre os desafios de criar Sofia sozinha enquanto mantinha uma carreira exigente. Helena se abria sobre o trabalho na agência, sobre a pressão constante que havia levado ao colapso, sobre como estava tentando redefinir suas prioridades, agora que tinha uma segunda chance de fazer as coisas diferente. Havia uma facilidade naquelas conversas que Helena não experimentava há anos, uma sensação de ser ouvida e compreendida que era simultaneamente reconfortante e emocionante. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Sua inscrição me ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa para você. Uma semana depois da alta hospitalar, Mariana finalmente saiu do apartamento pela última vez. As malas estavam arrumadas, os pertences divididos, as chaves do apartamento deixadas sobre a mesa de centro. O encontro de despedida foi breve e civilizado, sem lágrimas dramáticas ou declarações emocionadas. Mariana pediu desculpas novamente, com mais sinceridade desta vez, reconhecendo que poderia ter lidado com tudo de forma muito melhor. Helena aceitou as desculpas, mas deixou claro que perdoar não significava esquecer, e que precisaria de tempo e distância para processar completamente tudo o que havia acontecido. Elas se abraçaram na porta, um abraço de encerramento, de reconhecimento de que compartilharam anos importantes, mesmo que esses anos não tenham terminado como esperavam. Cuida-se, disse Mariana, antes de entrar no carro que a esperava. Você merece ser feliz, Helena. De verdade. Helena acenou, enquanto o carro se afastava, levando consigo o último resquício físico de um capítulo, que agora podia ser definitivamente fechado. Sozinha no apartamento que agora era completamente seu, Helena não sentiu a solidão devastadora que havia sentido no hospital. Sentiu espaço. Espaço para respirar, para pensar, para imaginar um futuro diferente. Passou o resto do dia reorganizando os ambientes, movendo móveis, tirando fotos das paredes que Mariana havia escolhido e colocando outras que ela mesma sempre quis ter. Era como se estivesse redesenhando não apenas o espaço físico, mas também sua própria vida. Quando a noite caiu, Helena se pegou pensando em Isabela e Sofia com uma frequência que começava a ser impossível ignorar. Havia algo ali, algo que ia além de gratidão por terem cuidado dela no hospital. Era uma conexão genuína, uma curiosidade sobre quem aquelas duas pessoas eram fora do ambiente hospitalar,
um desejo crescente de fazer parte da vida delas de alguma forma. Foi Isabela quem deu o próximo passo. Enviou uma mensagem no meio da semana seguinte perguntando se Helena gostaria de encontrá-las para um café no final de semana. Nada formal ou comprometedor, apenas um momento casual entre amigas. Sofia estava pedindo para ver você, escreveu Isabela. Ela fez outro desenho e quer te entregar pessoalmente. Mas só se você estiver confortável, sem pressão nenhuma. Helena respondeu quase imediatamente, mais rápido do que seu cérebro racional conseguiu processar. Adoraria. Pode mandar o horário e o lugar que eu vou. A empolgação que sentiu ao receber a confirmação de Isabela era algo que Helena não experimentava há muito tempo. Uma antecipação positiva que aquecia o peito de forma completamente diferente da ansiedade que dominara seus dias nos meses anteriores. O encontro aconteceu numa manhã de sábado ensolarada, em uma cafeteria charmosa na Praia do Canto, próxima ao apartamento de Helena. Sofia chegou correndo à frente de Isabela, o cabelo solto balançando enquanto ela atravessava a cafeteria com energia contagiante. "Tia Helena!" gritou a menina, se jogando em um abraço que quase derrubou Helena da cadeira. Helena riu genuinamente, abraçando a criança de volta com carinho. Isabela se aproximou mais devagar, com um sorriso tímido, mas caloroso. "Desculpa a animação. Ela não parou de falar de você semana inteira", disse Isabela, beijando o rosto de Helena em cumprimento. O toque dos lábios de Isabela em sua pele, mesmo que fosse apenas um beijo amigável no rosto, enviou uma onda de calor por todo o corpo de Helena, que ela tentou disfarçar sentando-se rapidamente. Sofia mostrou o desenho novo com orgulho. Desta vez eram 3 figuras na praia, construindo um castelo de areia juntas, com o sol brilhando acima delas e gaivotas voando no céu azul. "É a gente", explicou Sofia desnecessariamente. "Quando você ficar melhor de verdade, a gente pode ir para a praia fazer isso de verdade." Helena olhou para Isabela, que observava a interação com uma ternura nos olhos que fez o coração de Helena acelerar. "Eu adoraria", respondeu Helena para Sofia, mas seus olhos ainda estavam fixos em Isabela. Isabela sustentou o olhar por alguns segundos, antes de desviar, um rubor sutil colorindo suas bochechas. Havia algo não dito pairando no ar entre elas, uma tensão que era romântica, mas também delicada, como se ambas estivessem cientes de que havia algo crescendo ali, mas nenhuma quisesse apressar o processo. A conversa fluiu naturalmente durante as horas seguintes. Falaram sobre trabalho, sobre Sofia e a escola, sobre os planos de Helena de estabelecer limites mais saudáveis quando voltasse para a agência. Isabela contou mais sobre sua vida como mãe solo, sobre como o pai de Sofia havia se mudado para o exterior 3 anos antes e mantinha contato mínimo com a filha. "Não foi um término ruim", explicou Isabela. "Apenas 2 pessoas que queriam coisas diferentes da vida e tiveram maturidade de reconhecer isso antes de se machucar mais. Ele manda dinheiro religiosamente todo mês, faz videochamada com a Sofia às vezes. Mas presença real? Isso ela não tem dele, por isso eu tento compensar sendo presente em dobro." Helena ouvia com atenção, reconhecendo em Isabela uma força silenciosa que era simultaneamente inspiradora e atraente. Foi Sofia quem, com a franqueza característica das crianças, trouxe à tona o que ambas as adultas estavam pensando, mas não dizendo. "Tia Helena, você não tem mais namorada, né?" perguntou a menina enquanto tomava seu chocolate quente. "Minha mãe também não tem namorada. Vocês podiam namorar uma com a outra. Assim a gente podia ser uma família de verdade." O silêncio que se seguiu foi simultaneamente constrangedor e revelador. Helena sentiu o rosto pegar fogo, olhando rapidamente para Isabela, que parecia igualmente surpresa e envergonhada. "Sofia", repreendeu Isabela suavemente. "Essas coisas não funcionam assim, filha. Você não pode sair por aí combinando as pessoas. Mas por que não?
insistiu Sofia com lógica infantil e irrefutável. Vocês se gostam. Eu vejo quando vocês se olham. E eu gosto da tia Helena. Então faz sentido. Isabela tentou mudar de assunto rapidamente, mas o comentário de Sofia havia colocado as cartas na mesa de forma impossível de ignorar. Quando a menina se distraiu indo ao banheiro com uma amiga da mãe que estava na cafeteria, Isabela aproveitou para abordar o elefante na sala. Desculpa por isso, disse com um sorriso constrangido. Ela tem essa mania de ser excessivamente honesta. Helena balançou a cabeça, reunindo coragem. Não precisa pedir desculpa. Ela não está completamente errada. Isabela ergueu os olhos, surpresa. O que você quer dizer? Helena respirou fundo antes de continuar. Quero dizer que eu sinto algo aqui, por você. E sei que é cedo demais. Sei que acabei de sair de um relacionamento. Sei que sua vida é complicada com a Sofia e o trabalho. Mas não posso fingir que não sinto. Isabela ficou em silêncio por um momento, que pareceu durar uma eternidade para Helena. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, mas firme. Eu também sinto. Desde aquele primeiro dia no hospital, quando te vi tão sozinha naquela cama. Queria apenas cuidar de você como cuido de qualquer paciente, mas virou algo mais. Cada conversa, cada mensagem, só confirmou o que eu já suspeitava. Mas tenho medo, Helena. Medo de estar me precipitando. Medo de colocar a Sofia em uma situação que pode não dar certo. Medo de me machucar de novo. Helena estendeu a mão por cima da mesa, tocando suavemente os dedos de Isabela. Eu também tenho medo, mas descobri que tenho mais medo de deixar a vida passar sem arriscar do que de arriscar e talvez me machucar. Não estou pedindo pra gente começar algo sério hoje. Só quero a chance de conhecer você de verdade, de ver se isso que a gente sente tem fundamento. Sem pressa, sem pressão. Sofia voltou do banheiro animada, sem perceber a intensidade da conversa que havia acontecido em sua ausência. O resto do encontro foi mais leve, com risadas e histórias compartilhadas. Quando chegou a hora de se despedirem, Isabela abraçou Helena de forma diferente, mais demorada, mais intencional. Vamos tentar, sussurrou no ouvido de Helena. Devagar, mas vamos tentar. Helena sentiu os olhos arderem de emoção. Sofia abraçou Helena em seguida, fazendo-a prometer que se encontrariam novamente em breve. Helena prometeu, sabendo que desta vez cumpriria. Os 3 meses seguintes foram um período de descobertas graduais e ajustes cuidadosos. Helena voltou ao trabalho na agência de marketing, mas com uma postura completamente transformada. Estabeleceu limites claros entre vida profissional e pessoal, aprendeu a delegar tarefas sem sentir que estava sendo incompetente, começou a dizer não para demandas absurdas que sacrificariam sua saúde novamente. No início, seus colegas e superiores estranharam a mudança, chegando até a questionar se Helena ainda tinha o mesmo comprometimento de antes. Ela respondeu com tranquilidade que tinha um comprometimento diferente agora, com fazer um bom trabalho sem destruir a si mesma no processo. Surpreendentemente, sua produtividade não caiu. Na verdade, aumentou, porque Helena agora trabalhava de forma mais focada e estratégica, sem o esgotamento constante que antes sabotava sua eficiência. O relacionamento com Isabela se desenvolveu de maneira orgânica e respeitosa. Começaram com encontros casuais, cafés rápidos entre os turnos de Isabela no hospital e as reuniões de Helena na agência. Depois, progrediram para jantares mais elaborados, passeios com Sofia pela orla de Camburi, visitas ao Parque da Fonte Grande, onde a menina adorava correr pelos caminhos arborizados. Não houve pressa em definir rótulos ou estabelecer expectativas rígidas. Ambas haviam aprendido em relacionamentos anteriores que forçar o ritmo natural das coisas raramente terminava bem. Sofia foi incluída em praticamente todos os encontros nos primeiros meses,
parcialmente porque Isabela não tinha com quem deixá-la, mas principalmente porque ambas as mulheres entendiam que qualquer relacionamento entre elas precisava incluir a menina desde o início. Sofia não era um apêndice ou complicação, era a parte integral da vida de Isabela e, portanto, de qualquer futuro que elas construíssem juntas. Helena descobriu nela mesma uma capacidade de conexão com crianças que não sabia que possuía. Sofia era uma criança brilhante, curiosa, às vezes teimosa, sempre honesta demais para seu próprio bem. Ensinar Helena a jogar videogame, insistia em que Helena participasse de suas apresentações escolares, pedia ajuda com lição de matemática que Helena mal conseguia resolver, mas fingia entender para não decepcionar a menina. Isabela observava essas interações com ternura evidente, frequentemente comentando que nunca havia visto Sofia se apegar a alguém tão rapidamente. Helena, por sua vez, se pegava pensando em Sofia durante o dia, perguntando-se se a menina tinha se saído bem na prova de ciências, se havia gostado do lanche que Isabela havia preparado, se precisava de ajuda com o projeto de escola sobre animais marinhos. Isabela era tudo que Helena não sabia que estava procurando. Não era intensidade avassaladora ou paixão que queimava forte e rápido. Era consistência reconfortante, presença genuína, cuidado que se manifestava em detalhes cotidianos. Isabela lembrava quando Helena havia mencionado casualmente que gostava de um tipo específico de chá e aparecia com ele na próxima vez que se encontravam. Mandava mensagens no meio do plantão apenas para dizer que estava pensando em Helena, sem esperar resposta imediata, porque sabia que Helena também estava trabalhando. Ouvia verdadeiramente quando Helena falava, fazendo perguntas relevantes que mostravam atenção real, não apenas educação superficial. Helena se via retribuindo esses gestos naturalmente, levando livros infantis que sabia que Sofia adoraria, aparecendo no hospital no final do plantão de Isabela com café e algo doce, lembrando de datas importantes sem precisar de lembretes no celular. Foi numa tarde de domingo, 3 meses depois daquele primeiro café, que algo mudou definitivamente entre elas. Estavam na praia da Curva da Jurema, assistindo Sofia brincar na areia com outras crianças que havia conhecido ali. O sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa que pareciam irreais de tão bonitos. Helena e Isabela estavam sentadas lado a lado em uma canga, próximas o suficiente para que seus ombros se tocassem ocasionalmente. Havia uma tensão no ar, algo não resolvido que pedia reconhecimento. Foi Isabela quem quebrou o silêncio primeiro. Helena, posso te fazer uma pergunta? Helena virou o rosto para olhá-la. Claro. Isabela hesitou antes de continuar. O que a gente é exatamente? Porque eu gosto de estar com você. Gosto muito. Mas não sei se você está pronta para algo mais sério, se isso é só uma amizade ou se pode ser outra coisa. Helena sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta justa, uma que merecia resposta honesta. Eu quero que seja outra coisa, respondeu com voz firme. Quero que a gente seja um casal de verdade, não só 2 amigas que passam tempo juntas. Sei que é assustador, sei que pode dar errado, mas sinto que seria mais arriscado não tentar. Isabela soltou o ar que estava segurando. Eu quero isso também. Quero muito. Mas preciso que você entenda que vem com complicações. A Sofia vai fazer parte disso tudo. Meus horários no hospital são malucos. Tem dias que vou estar exausta demais para ser boa companhia. Helena segurou a mão de Isabela, entrelaçando seus dedos. Eu sei de tudo isso, e quero mesmo assim. A Sofia não é uma complicação para mim. Ela é uma das melhores partes de você. E sobre os horários malucos e a exaustão, bem, eu também tenho meus desafios. A gente aprende a lidar juntas. Isabela sorriu. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto de uma forma que Helena ainda não havia visto. Então a gente está fazendo isso. Oficialmente? Helena sorriu de volta. Acho que sim.
oficialmente. Foi quando Isabela se inclinou e beijou Helena pela primeira vez. Não foi um beijo tímido ou hesitante, mas também não foi desesperado ou apressado. Foi perfeito no seu próprio ritmo, profundo o suficiente para comunicar sentimento real, suave o suficiente para respeitar o momento. Helena sentiu como se algo dentro dela se encaixasse finalmente no lugar certo, como se todos os pedaços quebrados dos últimos meses estivessem sendo reorganizados em uma nova imagem que fazia mais sentido do que a anterior jamais fez. Quando se separaram, Sofia estava parada a poucos metros de distância, observando com um sorriso enorme. "Eu sabia", gritou a menina. "Eu sabia que vocês iam se beijar." Isabela e Helena riram, envergonhadas, mas felizes. Deixe um comentário contando qual foi sua parte favorita até agora. Adoro ler suas opiniões e saber o que vocês estão achando da história. O inverno em Vitória chegou com suas manhãs frescas e tardes douradas. Helena e Isabela haviam oficializado o relacionamento para amigos e colegas, enfrentando algumas reações surpresas, mas principalmente muito apoio. Sofia contava para todo mundo na escola que tinha 2 mães agora, com orgulho que fazia tanto Helena quanto Isabela se emocionarem. A rotina das 3 se ajustou naturalmente. Helena passava várias noites por semana no apartamento de Isabela, ajudando com jantar e lição de casa de Sofia. Isabela ia para o apartamento de Helena nos finais de semana, trazendo a menina para passarem tempo juntas. Ainda mantinham suas residências separadas, reconhecendo que ambas precisavam de espaço próprio ocasionalmente, mas a linha entre seu e nosso se tornava cada vez mais tênue. Foi numa manhã de quinta-feira que Helena recebeu uma ligação inesperada de sua antiga chefe na agência. A empresa estava passando por reestruturação, reconhecendo finalmente que a cultura de trabalho tóxica estava causando alta rotatividade e baixa produtividade. Queriam criar uma nova posição de gerente de bem-estar corporativo, focada especificamente em garantir que funcionários tivessem equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal. E queriam Helena para o cargo. Era uma promoção significativa, com um aumento salarial considerável e responsabilidades que se alinhavam perfeitamente com tudo que Helena havia aprendido sobre limites e autocuidado. Mas também significaria mais trabalho, mais reuniões, potencialmente menos tempo com Isabela e Sofia. Helena pediu alguns dias para pensar. Conversou longamente com Isabela sobre a proposta, pesando prós e contras de todas as formas possíveis. Isabela, sempre sensata, apontou que Helena havia conquistado respeito justamente por ter estabelecido limites depois do colapso, e que aceitar aquele cargo poderia ser uma forma de institucionalizar esses limites para outros funcionários. Mas também alertou: só aceita se realmente fizer sentido para você agora, não pela pessoa que você era antes. E só se você conseguir manter o equilíbrio que tanto lutou para construir. Se for comprometer nossa família, não vale a pena. As palavras "nossa família" ecoaram na mente de Helena por dias, preenchendo-a com uma calorosa certeza de que havia encontrado algo especial, algo que valia a pena proteger. Depois de muita reflexão, Helena decidiu aceitar o cargo, mas com condições muito específicas estabelecidas previamente. Horários flexíveis que permitissem estar presente para Sofia quando Isabela estivesse em plantão noturno. Autonomia real para implementar mudanças na cultura organizacional sem interferência excessiva da diretoria. Orçamento dedicado para iniciativas de saúde mental e física dos funcionários. E mais importante, garantia por escrito de que ela não seria pressionada a trabalhar além do horário estabelecido, exceto em emergências genuínas. Para surpresa de Helena, a empresa aceitou todas as condições sem muita negociação. Estavam genuinamente comprometidos em mudar, tendo reconhecido que perderam uma funcionária valiosa por negligência institucional. Helena começaria na nova posição em 2 semanas,
Isabela sugeriu que comemorassem com um jantar especial, apenas as duas, enquanto Sofia ficava com uma amiga do hospital que Isabela confiava completamente. Foram a um restaurante discreto, mas elegante na orla de Camburi, com vista privilegiada para o mar. A conversa fluiu naturalmente como sempre fluía entre elas, pontuada por risos e toques casuais de mãos sobre a mesa. Foi quando a sobremesa estava sendo servida que Isabela ficou repentinamente séria, alcançando a bolsa ao lado da cadeira com movimentos que denunciavam nervosismo. Helena percebeu a mudança no comportamento de Isabela e sentiu seu próprio coração começar a acelerar, sem saber exatamente por quê. Isabela respirou fundo várias vezes, antes de finalmente colocar uma pequena caixa de veludo azul sobre a mesa, empurrando-a cuidadosamente na direção de Helena. Helena olhou para a caixa, depois para Isabela, depois novamente para a caixa. Suas mãos tremiam quando a alcançou e abriu devagar. Dentro havia 2 anéis simples, mas absolutamente lindos, feitos de prata com detalhes delicados que lembravam ondas do mar. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas instantaneamente. Isabela começou a falar, a voz embargada pela emoção, mas determinada. Sei que não é como nos filmes românticos. Sei que não estou ajoelhada em um lugar turístico com pessoas aplaudindo ao redor. Mas isso aqui é real, Helena. É nossa vida, nossa história que não seguiu nenhum roteiro esperado, mas que se tornou a coisa mais importante para mim. Isabela continuou, as palavras saindo mais rápidas agora, como se ela precisasse dizer tudo antes de perder a coragem. Você apareceu na minha vida quando eu menos esperava, em um quarto de hospital, onde teoricamente eu era quem deveria cuidar de você. Mas a verdade é que você também cuidou de mim. Me lembrou que eu merecia mais do que apenas sobreviver a cada dia. Com você, eu aprendi a viver de novo. A Sofia te ama como eu nunca vi ela amar ninguém além de mim. E eu te amo de um jeito que assusta e acalma ao mesmo tempo. Quero passar o resto da minha vida construindo uma família com você. Quero acordar do seu lado quando meus plantões permitirem. Quero que a Sofia tenha 2 mães que se amam e que a amam. Você aceita se casar comigo, Helena Duarte? As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena, embaçando sua visão. Acenou com a cabeça repetidamente, antes mesmo de conseguir formar palavras. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu trêmula, mas absolutamente certa. Aceito. 1000 vezes sim. Você e a Sofia me encontraram quando eu estava completamente quebrada e me ajudaram a me reconstruir. Não como eu era antes, mas como alguém melhor, mais inteira. Eu te amo, Isabela. Amo vocês 2 mais do que achei que seria possível amar alguém. Isabela se levantou da cadeira rapidamente, contornou a mesa e puxou Helena para um beijo profundo e emocionado, completamente ignorando os olhares curiosos dos outros clientes do restaurante. Quando se separaram, ambas estavam rindo e chorando ao mesmo tempo, Isabela colocando um dos anéis no dedo de Helena com mãos que tremiam de emoção. A notícia foi recebida com alegria explosiva por Sofia no dia seguinte. A menina literalmente pulou tanto quando soube que Isabela temeu que ela pudesse bater a cabeça no teto. Eu sabia. Eu sempre soube que vocês iam casar, desde aquele dia no hospital quando vi a tia Helena sozinha na cama. E eu vou ser a daminha mais linda de todas as daminhas. Helena e Isabela riram da empolgação contagiante da criança, já imaginando mentalmente como seria a cerimônia. Decidiram por algo pequeno e íntimo. Apenas familiares próximos e amigos realmente importantes. Não precisavam de grande evento para validar o que sentiam. O amor dela se provava todos os dias nos gestos simples, no cuidado mútuo, na família que haviam construído contra todas as probabilidades. Os meses seguintes foram um turbilhão de preparativos de casamento e ajustes profissionais.
Helena prosperava em seu novo cargo na agência, implementando programas inovadores de bem-estar que faziam diferença real na vida dos funcionários. Organizou palestras sobre saúde mental com psicólogos especializados, criou política de horários flexíveis que era respeitada por toda a gerência, estabeleceu salas de descanso adequadas onde funcionários podiam realmente relaxar durante intervalos. Via seu próprio sofrimento transformado em ferramenta para prevenir que outros passassem pelo mesmo colapso. E isso dava um sentido profundo ao que havia vivido. Isabela continuava firme em seus plantões no hospital, mas agora voltava para casa sabendo que havia 2 pessoas esperando por ela, que seu cansaço seria recebido com compreensão e que sempre haveria alguém para dividir os pesos do dia. Sofia floresceu naquele ambiente de amor e estabilidade. Suas notas melhoraram consideravelmente. Seus desenhos se tornaram ainda mais coloridos e alegres, sempre incluindo as 3 figuras que agora representavam sua família. O casamento aconteceu numa tarde de primavera ensolarada, exatamente na curva da Jurema, onde Isabela havia beijado Helena pela primeira vez. Era um grupo pequeno de cerca de 30 pessoas, todas fundamentais nas vidas de Helena e Isabela. Colegas do hospital de Isabela, alguns clientes e funcionários da agência de Helena que haviam se tornado amigos genuínos, e a amiga de Isabela que sempre cuidava de Sofia quando necessário. Sofia foi daminha com um vestido rosa claro que ela mesma havia escolhido depois de visitar 5 lojas diferentes, carregando uma cestinha de pétalas de rosa que espalhou pelo caminho de areia com seriedade adorável. Helena e Isabela trocaram votos que elas mesmas escreveram, palavras simples, mas carregadas de verdade e vivência. Helena prometeu ser presença constante quando Isabela precisasse, cuidado diário mesmo nos dias difíceis, parceria verdadeira em todas as decisões importantes. Isabela prometeu ser porto seguro nos momentos de tempestade, amor incondicional sem julgamentos, companheira para todos os momentos bons e ruins que a vida trouxesse. Quando foram declaradas casadas pela celebrante, o beijo foi acompanhado por aplausos emocionados e pelo grito entusiasmado de Sofia. "Minhas mães são casadas!" A menina correu para abraçar ambas ao mesmo tempo, criando um momento que o fotógrafo capturou e que se tornaria a foto favorita de Helena, pendurada em lugar de destaque no apartamento que agora dividiam oficialmente. A festa foi simples, mas alegre, com música ao vivo de um violonista local, comida caseira preparada por amigos e muitas histórias compartilhadas sobre como aquele casamento improvável havia começado em um quarto de hospital, onde uma garotinha decidiu que sua mãe deveria cuidar de uma estranha triste. A vida que construíram juntas nos anos seguintes não foi perfeita, porque perfeição não existe em relacionamentos reais. Houve discussões ocasionais sobre finanças, especialmente quando Isabela queria gastar mais com Sofia do que o orçamento permitia confortavelmente. Houve desacordos sobre métodos de educação, com Helena sendo mais permissiva e Isabela mais rígida sobre horários e regras. Houve momentos de cansaço extremo onde a paciência de ambas falhava e palavras mais duras eram trocadas. Mas havia também uma base sólida de respeito mútuo que não permitia que nenhuma briga durasse mais do que necessário. Havia comunicação honesta, onde ambas expressavam frustrações sem medo de julgamento. Havia compromisso de resolver conflitos juntas, ao invés de cada uma se fechar em seu próprio mundo. Anos depois, quando olhava para trás durante momentos de reflexão solitária, Helena percebia com clareza cristalina como cada peça de sua jornada havia sido necessária para chegar onde estava. O esgotamento que levou ao colapso havia sido seu corpo forçando-a a parar e reavaliar prioridades que estavam completamente desalinhadas. A solidão devastadora no hospital havia aberto espaço para que ela realmente percebesse o quão ausente Mariana já estava há muito tempo. O término doloroso, mas necessário, havia liberado Helena para estar disponível quando Isabela apareceu. Cada momento difícil havia sido um degrau essencial na escada que a levou para sua família atual.
Sofia cresceu se tornando uma adolescente brilhante e profundamente empática, sempre interessada em causas sociais e ajudar pessoas em situações vulneráveis. Falava em seguir carreira na área de psicologia ou serviço social, querendo trabalhar com crianças que passavam por dificuldades familiares. Mantinha emoldurado em seu quarto, em lugar de honra ao lado de fotos recentes da família, o primeiro desenho que havia feito para Helena. 3 figuras de mãos dadas em frente ao hospital. Quando amigos perguntavam sobre o desenho infantil simples ter tanto destaque, Sofia explicava que era seu lembrete pessoal de que as melhores coisas da vida geralmente começam nos lugares mais improváveis e que pequenos gestos de bondade podem mudar vidas inteiras. A história de Helena não era sobre ser resgatada por outra pessoa ou encontrar completude que lhe faltava. Era sobre permitir-se ser vulnerável o suficiente para aceitar ajuda quando realmente precisava. Era sobre reconhecer que força verdadeira não está em resistir sozinha até quebrar, mas em saber quando pedir apoio. Era sobre construir uma vida baseada em presença genuína e não em promessas vazias que soavam bonitas, mas não se materializavam em ações concretas. Era sobre descobrir que família não é apenas herança genética ou tradição, mas escolha consciente e diária de estar presente na vida de pessoas que você ama. E, acima de tudo, era sobre entender que os finais mais bonitos e duradouros frequentemente surgem dos começos mais dolorosos e improváveis, transformando cicatrizes em sabedoria e solidão, em conexão verdadeira que resiste ao teste do tempo. Fame.